Em 2016, uma onda de agressões e assaltos no Alasca deixou várias vítimas abaladas. Ao analisar esses incidentes, a polícia descobriu que os 3 alvos eram criminosos sexuais registrados, levantando especulações de que foram escolhidos de propósito, talvez para aterrorizar esses criminosos. E alguém realmente estava. Jason Vukovich, ou o Vingador do Alasca, como ficou conhecido, estava em busca de retribuição após uma infância turbulenta e de pesadelo. Hoje, porém, ele alerta outros sobre os riscos de sua justiça. Nasceu em Anchorage, Alasca, em 25 de junho de 1975, filho de mãe solteira. Quando Vukovich era bebê, sua mãe casou-se com Larry Lee Fulton, que o adotou legalmente aos 4 anos. Fulton, ao invés de agir como pai amoroso, abusou sexualmente de Vukovich e de seu irmão Joel, aproveitando-se de sua posição com as crianças. Além do abuso sexual, os meninos eram espancados e chicoteados com cintos, resultando em uma infância extremamente traumática. Vukovich mais tarde lembraria: ambos os meus pais eram cristãos dedicados e nos levavam a todos os cultos disponíveis, 2 ou 3 por semana. Então você pode imaginar o horror e a confusão que senti quando esse homem que me adotou começou a usar sessões de oração tarde da noite para me molestar. Seu irmão Joel depois relatou os abusos de Fulton. A gente se virava nas beliches e ficava encostado na parede. Era meu trabalho ir primeiro, assim ele deixava Jason em paz. Em 1989, Fulton foi acusado de abuso de menor em 2º grau, mas não cumpriu pena, recebendo apenas 3 anos de sentença suspensa. Após a sentença, a família mudou-se para Wasilla, onde Vukovich e o irmão foram educados em casa. Fulton pôde voltar para casa, onde moram 2 meninos pequenos, sem que as crianças recebessem aconselhamento ou acompanhamento de assistente social. Vukovich disse depois: quando criança, se um sujeito esfarrapado invadisse minha casa e batesse no homem que abusava de mim, eu teria pensado: é isso aí, eu sabia. Não acredito, graças a Deus. Porque ninguém se importava. Segundo Vukovich, o abuso continuou até seus 16 anos. Nesse momento, ele decidiu fugir de casa, seguindo os passos do irmão, que também havia fugido. Ele se mudou para o estado de Washington, sem documentos, sem dinheiro e sem perspectivas, o que o levou a recorrer ao crime e ao roubo para sobreviver. Vukovich, mais tarde, afirmaria que seu comportamento criminoso era simplesmente uma extensão do ódio por si mesmo que ele desenvolveu durante sua infância abusiva, descrevendo como uma compreensão silenciosa de que ele não valia nada, era descartável. Os alicerces lançados na minha juventude nunca. Ele afirmou que a primeira vez que foi preso foi cerca de 5 meses após chegar em Washington. Ele foi detido novamente após 9 meses. Continuou roubando por medo de que, se buscasse ajuda em um abrigo ou caridade, chamassem seus pais e o mandassem de volta ao Alasca. Vukovich rapidamente adquiriu uma ficha criminal, embora seus crimes fossem em sua maioria pequenos, relacionados a furto, arrombamento e posse de substância controlada. Ele se mudou por vários estados, incluindo Washington, Oregon, Idaho, Montana e Califórnia, conseguindo trabalho na construção civil até ser dispensado ou o serviço acabar. Depois disso, ele seguia em frente, voltando à vida do crime para conseguir se sustentar.
Em algum momento, ele se casou e teve 2 filhos. Em 2008, sua então esposa o acusou de agressão. Vukovic negou abusos contra ela e os filhos, mas disse: "Provavelmente tivemos algumas brigas de luta livre, eu e ela." Nessa época, ele retornou ao Alasca. Em 2016, tudo mudou para Vukovic. Apesar do gatilho incerto, o trauma de abusos na infância parecia ressurgir e levá-lo a extremos. Ele concluiu que só restava fazer justiça com as próprias mãos, rastreando, atacando e roubando criminosos sexuais registrados para assustá-los. Ele analisava o registro de criminosos sexuais do Alasca para escolher alvos, focando em homens cujas vítimas eram crianças. Ele anotou nomes e endereços e iniciou sua jornada de vigilantismo. A primeira vítima de Vukovic foi Charles Albee, de 68 anos. Ele bateu na porta de Albee na manhã de 24 de junho de 2016, onde o ameaçou, forçando-o a sentar-se na cama. Vukovic então deu vários tapas no rosto de Albee, dizendo que sabia tudo sobre seus crimes. Albee foi condenado por abuso infantil de 2º grau em 2003. Após agredir Albee, Vukovic o roubou e fugiu do local. As coisas com a segunda vítima de Vukovic, Andrés Barbosa, de 25 anos, foram um pouco diferentes. Barbosa foi condenado por sequestro de criança e posse de pornografia infantil em 2014. Vukovic apareceu em sua porta às 4h do dia 26 de junho com 2 cúmplices. Eles mandaram Barbosa sentar, o ameaçaram com um martelo e o empurraram no rosto antes de ameaçar esmagar sua cabeça. Vukovic disse que estava ali para cobrar Barbosa, enquanto as 2 mulheres gravavam tudo com um celular. Depois, o trio roubou Barbosa e fugiu. A terceira e última vítima de Vukovic foi Wesley Demarest, que havia sido condenado por tentativa de abuso sexual em 2006. Segundo Demarest, ele ouviu alguém invadindo sua casa por volta da 1 da manhã e foi até a porta, onde encontrou Vukovic, que forçou a entrada. Demarest lembrou: "Ele me mandou deitar na cama e eu disse que não." Vukovic, então, acertou Demarest no rosto com seu martelo, dizendo: "Eu vou fazer justiça pelas pessoas que você machucou." Vukovic roubou vários itens como um laptop antes de fugir. Demarest se lembrou que recobrou a consciência em uma poça de seu próprio sangue e então chamou a polícia. Vukovic não saiu da área nem tentou se esconder da polícia. Ele foi encontrado pelas autoridades sentado em seu carro perto da casa de Demarest. Seu veículo continha os bens roubados, o martelo usado no ataque e seu caderno com uma lista de agressores sexuais. Ele riscou os nomes de Demarest, Barbosa e Albee. Vukovic foi preso no local, acusado de 18 crimes de agressão, roubo, arrombamento e furto. Vukovic inicialmente se declarou inocente, mas decidiu mudar sua declaração como parte de um acordo que fez com a promotoria. Depois, ele se declarou culpado de tentativa de agressão e roubo em 1º grau, e os promotores arquivaram mais de uma dúzia de outras acusações. Em 2017, em carta ao Anchorage Daily News, Vukovic disse se arrepender de suas ações. Ele escreveu: "Pensei na minha infância. Assumi o controle e agredi 3 pedófilos. Se você perdeu sua juventude para um molestador como eu, não destrua seu presente e futuro com violência." Em 2018, Vukovic foi condenado a 28 anos de prisão, com 5 anos de pena suspensa e 5 em liberdade condicional. A juíza Erin B. Maston declarou que Vukovic tentou recorrer de sua sentença, com seus advogados argumentando que ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático, o que deveria ser levado em consideração, mas o recurso foi rejeitado em outubro de 2020. Demarest, última vítima de Vukovic, disse que queria vê-lo cumprir toda a sentença,
pois preferia que ele não estivesse solto enquanto estivesse vivo. O jornal Express citou outro artigo de notícias que comentou em resposta: Demarest estava na casa dos 60 anos na época do ataque. Ele estava na casa dos 60 anos na época do ataque. Após o ataque, ele teve uma lesão cerebral traumática e dificuldades para falar coerentemente. Além disso, ele perdeu o emprego. Ele disse: "Isso destruiu minha vida. Acho que ele conseguiu o que queria." Nos últimos anos, o caso de Vukovic atraiu muitos que defendem que ele não deve passar a vida na prisão. Amber Chilton, sua advogada, destacou que vários abaixo-assinados online por sua libertação tiveram amplo apoio, como um no Change.org. Ela afirmou: "Não acho que ele precise ser punido." Tudo isso começou como a punição de uma criança que não merecia ser tratada dessa forma. Vukovic incentiva outras vítimas de abuso a buscar cura, não vingança. Escrevendo: "Iniciei minha sentença de vida há muitos anos, imposta por um substituto ignorante, odioso e pobre de pai. Agora corro o risco de perder o resto da vida por ter descontado em pessoas como ele. Para quem sofreu como eu, amem a si mesmos e aos que os cercam. Esse é o único caminho possível."